Aê, pessoal, bom dia. Hoje, 22 de setembro, né, de 2021, aniversário do professor, tá? Depois eu mando o Pix para vocês que vocês forneçam os presentes do professor, tá certo? E hoje nós vamos continuar o estudo dos efeitos recursais. Vamos falar também sobre a admissibilidade dos recursos e encerrar a matéria da nossa prova na primeira unidade, que será quarta-feira, né? Quarta-feira da semana que vem, dia 29, nós teremos prova a partir das 8h30 da manhã. Nossa provinha de processo civil, de graça, tá? O aniversário é meu, mas quem deu presente são vocês, como de praxe, né? Então, nós já havíamos falado sobre dois efeitos recursais. Estávamos aqui no item 7, falando dos efeitos recursais. Efeitos recursais. Já havíamos falado sobre efeito devolutivo, tanto em sua dimensão horizontal quanto em sua dimensão vertical. E no finalzinho da nossa aula anterior, nós falávamos a respeito do efeito suspensivo, que em regra os recursos não têm. Em regra, os recursos não têm esse poder de suspender a eficácia da decisão recorrida, é o que se encontra no caput do artigo 995 do Código de Processo Civil. Entretanto, em algumas situações excepcionais, a lei poderá conceder a determinado recurso esse efeito suspensivo. É o que ela faz, por exemplo, em regra, na apelação, está lá no caput do artigo 1012 do CPC, e nós chamamos isso de efeito suspensivo ob legis, por força de lei. Mas mesmo que a lei não conceda efeito suspensivo ao recurso, ainda será possível ao recorrente requerer ao relator do recurso a concessão de efeito suspensivo ob iudicis, desde que, claro, preencha dois requisitos concomitantemente, que são a probabilidade de provimento do recurso, o fumus boni iuris, ou seja, a fumaça do bom direito que está sendo alegado em sede recursal, e também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a decisão judicial seja cumprida, executada de imediato. É o perigo in mora. E, portanto, o pedido de efeito suspensivo ob iudicis nada mais é do que uma tutela provisória de urgência em fase recursal. Foi isso que nós vimos na nossa aula anterior. Agora nós vamos falar sobre o efeito interruptivo. Efeito interruptivo. Pessoal, esse efeito interruptivo, conforme vocês conseguem ver aí no material de aula, ele está previsto no artigo 1026, caput do Código de Processo Civil. O mesmo artigo 126, 1026, que fala que os embargos de declaração não são dotados de efeito suspensivo. E nós vimos na nossa aula anterior que pouco importam os embargos de declaração para definirmos se a decisão será ou não suspensa por um recurso. Vimos que os embargos de declaração não têm esse poder de influenciar no efeito suspensivo ob legis ou não de um recurso, de uma decisão judicial. O que vai importar para nós, para saber se a decisão judicial embargada está ou não com seus efeitos suspensos, não é o recurso de embargos de declaração, mas sim a outra espécie recursal cabível para combater aquela mesma decisão. Então, se eu oponho embargos de declaração em face de uma decisão interlocutória, eu tenho que olhar para o agravo de instrumento, que é o outro recurso cabível para combate à decisão interlocutória. É ele quem vai me dizer se aquela decisão interlocutória que foi embargada se encontra ou não com
com sua eficácia suspensa. E como os embargos de declaração não são dotados de efeito suspensivo op legis, como o agravo de instrumento, melhor dizendo, não é dotado de efeito suspensivo op legis, eu posso dizer que, uma vez opostos embargos de declaração em face de uma decisão interlocutória, essa decisão interlocutória pode ser executada, pode ser cumprida de maneira forçada e imediatamente. Por quê? Porque o agravo de instrumento, que é o outro recurso cabível para combatê-la, não é dotado de efeito suspensivo op legis. O agravo de instrumento previsto em lei para combater aquela decisão interlocutória não tem o poder, por si só, de suspender a eficácia da decisão interlocutória. Em outro exemplo, se eu oponho embargos de declaração em face de uma apelação, em face de uma sentença, se eu oponho embargos de declaração em face de uma sentença, não são os embargos de declaração que irão me dizer se aquela sentença está ou não com sua eficácia suspensa. Eu terei que olhar para o recurso de apelação, que é o recurso cabível para combater a sentença. Então, não são os embargos de declaração nunca que vão me dar a resposta sobre suspensão ou não da eficácia da decisão judicial, objeto de embargo de declaração. Eu tenho que observar a outra espécie recursal prevista em lei como cabível para combater aquela decisão judicial. E se a outra espécie recursal cabível em lei para combater a sentença é a apelação, eu tenho que observar uma eventual apelação contra aquela sentença, se ela teria ou não efeito suspensivo. Em regra, a apelação tem efeito suspensivo, isso está lá no caput do artigo 1012 do Código de Processo Civil. Só não terá a apelação efeito suspensivo op legis se a sentença que eventualmente será objeto da apelação se enquadrar em uma das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 1012 do CPC. O parágrafo 1º do artigo 1012 do CPC lista sentenças que devem ser cumpridas imediatamente e que, portanto, farão com que a eventual apelação para combatê-la não seja dotada de efeito suspensivo op legis. Então, se eu estou diante de uma sentença que me é desfavorável e eu resolvo opor embargos de declaração para saber se essa sentença está ou não com sua eficácia suspensa, para saber se essa sentença não será cumprida de imediato ou se ela deve ser cumprida de imediato, eu tenho que vislumbrar uma eventual apelação contra essa sentença. É a apelação que vai me dar essa resposta. Se a apelação se enquadrar na regra geral, 1012 caput, efeito suspensivo op legis, e, portanto, a sentença estará com sua eficácia suspensa. Se a apelação se enquadrar numa das hipóteses do artigo 1012, parágrafo 1º, não haverá efeito suspensivo op legis e, portanto, aquela sentença deve ser cumprida imediatamente. Pulei? Então, beleza. Mas como eu falei aqui de suspensivo, vamos aqui para o... Volta. Obrigado, querida. Obrigado. Então, o professor está pulando aqui, gente, agora vai voltar. Item 7.3. Oi? Vamos ver. Quem me chamou? Isabel. Já está admitida, Isabel. Beleza, pessoal. Então, eu havia pulado aqui o item 7.3.
efeito impeditivo do trânsito em julgado. Impeditivo do trânsito em julgado. Pessoal, todo recurso significa prolongamento da litispendência. Todo recurso prolonga a litispendência. A gente já viu que uma das características do recurso é que ele é endoprocessual. Ele faz com que o mesmo processo em que a decisão judicial recorrida foi proferida prossiga. Isso significa dizer que a interposição do recurso, portanto, esse efeito decorre da interposição do recurso, faz com que aquele processo ainda não transite em julgado. Todas as vezes em que eu tenho uma decisão judicial e eu interponho recurso em face dessa decisão judicial, um dos efeitos que essa interposição recursal gera é impedir, obstar, adiar o trânsito em julgado, por uma razão muito lógica. A gente costuma dizer que transita em julgado uma decisão judicial quando não cabe mais recurso contra ela. Quando não couber mais recurso contra a decisão judicial, aí ela transita em julgado. Mutatis mutandis, em outras palavras, em havendo recurso interposto pendente de julgamento, aquela decisão judicial ainda não transitou em julgado. Portanto, todas as vezes em que o recurso é interposto, aquela lide que estava pendente de resolução definitiva, aquela lide que estava pendente de trânsito em julgado, continuará pendente desse trânsito em julgado enquanto tramitar recurso em face da decisão judicial. Então, esse é um efeito básico, lógico. A interposição de recurso impede, obsta, adia o trânsito em julgado da decisão recorrida. No item 7.4, nós temos o chamado efeito substitutivo. E o efeito substitutivo, pessoal, está previsto no artigo 1008 do Código de Processo Civil. Artigo 1008 do CPC nos diz que a decisão judicial que julga o recurso substitui a decisão recorrida. Decisão judicial que julga o recurso substitui a decisão recorrida. Então, quando o órgão recursal, quando o juízo competente para julgar o recurso, julga o recurso interposto, esse julgamento do recurso substitui a decisão recorrida. Nós vamos raciocinar aqui. Esse efeito substitutivo decorre do julgamento do recurso. Porém, pessoal, eu só terei a decisão do recurso substituindo a decisão recorrida se a decisão recorrida for reformada, anulada, esclarecida ou integrada. Somente, portanto, se o julgamento do recurso resultar em provimento do recurso. Somente se o recorrente obtiver sucesso com a sua pretensão recursal. Somente aí é que eu teria a decisão do recurso substituindo a decisão recorrida. Se por qualquer motivo o recorrente não obtiver sucesso no seu recurso,
A decisão recorrida, na verdade, é mantida e não substituída. A decisão será mantida e não substituída, ok? Então, a decisão do recurso substitui a decisão recorrida quando o recurso for provido. Quando o recurso for provido. Anderson, quais são os possíveis resultados no julgamento de um recurso? Todo recurso, pessoal, passa por um exame da admissibilidade recursável. Passa por um exame da admissibilidade recursável. Então, eu vou ter a admissibilidade, o juízo de admissibilidade, e vou ter também, no recurso, um eventual juízo de mérito recursável. O órgão competente para julgar o recurso, o órgão recursal, primeiro vai examinar se o recurso preenche os seus requisitos de admissibilidade. Se foi interposto recurso cabível, se aquela pessoa que recorreu tem legitimidade para recorrer, se o recorrente tem interesse em recorrer, é o chamado interesse recursal, se o recurso é tempestivo, se o recurso exige preparo, pagamento das custas recursais e se encontra preparado, dentre outros requisitos de admissibilidade do recurso. Se faltar ao menos um dos requisitos de admissibilidade do recurso, o recurso não pode seguir para o julgamento do mérito. Lembra quando você estudar em TGP as condições da ação, legitimidade para ser parte e interesse de agir? Foi com Matusa? Foi com Petrúcia? Petrúcia certamente disse a vocês: se estiverem presentes concomitantemente as duas condições da ação, o mérito do processo, o mérito da causa, aquela pretensão de direito material que o autor formulou na petição inicial, será examinada pelo Poder Judiciário. Pode ser que o Judiciário julgue procedente, pode ser que julgue improcedente, pode ser que declare prescrição, pode ser que declare decadência, mas o Judiciário julga o mérito da pretensão deduzida na petição inicial, desde que o autor preencha as duas condições da ação concomitantemente. Esse mesmo raciocínio, guardadas as suas devidas proporções, a gente pode transportar aqui para o recurso. Todo recurso interposto, ele tem que preencher requisitos ou pressupostos de admissibilidade. E requisitos e pressupostos de admissibilidade que são prejudiciais do mérito recursal. Anderson, qual é o mérito recursal? O erro que o recorrente aponta no recurso, erro em indicando, erro em procedendo, omissão, obscuridade, contradição, erro material de cálculo, e a pretensão recursal. Qual é a pretensão recursal? Reforma, invalidação, esclarecimento ou integração da decisão judicial. Portanto, o órgão recursal só vai examinar se a decisão judicial recorrida contém ou não os vícios apontados pelo recorrente, se ela está ou não errada, equivocada, se ela precisa ou não de reforma, invalidação, esclarecimento ou integração, se o recurso preencheu os seus requisitos de admissibilidade. A ausência de ao menos um dos requisitos de admissibilidade impede o julgamento do mérito recursal. Assim como a ausência de ao menos uma das condições da ação
impede o julgamento do mérito da ação, do mérito da causa, tá? Então, os vícios apontados no recurso só serão examinados pelo órgão recursal se eventualmente o recurso preencher os seus requisitos de admissibilidade. E nós temos algumas expressões próprias para designar tanto o exame da admissibilidade quanto o exame do mérito recursal, meus amigos. Quanto à admissibilidade, a gente costuma dizer que o recurso pode ser conhecido, também recurso admitido, né? Admitido. Se eventualmente o recurso preenche todos os seus requisitos de admissibilidade, mas se faltar ao menos um dos requisitos de admissibilidade, eu direi que o recurso não será conhecido, ou será inadmitido. Então, recurso conhecido, juízo de admissibilidade positivo, né? Preenche todos os seus requisitos de admissibilidade. Recurso não conhecido ou inadmitido, juízo de admissibilidade é negativo. Ao menos um dos requisitos de admissibilidade está ausente. Faltou no recurso. Ótima pergunta. Teu nome? Agendou pergunta aqui, pessoal de casa. E pessoal da sala. Tá? Se faltar ao menos um dos requisitos de admissibilidade, é possível que o recorrente tenha a oportunidade de suprir a sua falta, ou já de cara o órgão recursal inadmite o recurso interposto? Depende do requisito de admissibilidade, Agenor. Depende do requisito de admissibilidade. Por exemplo, tempestividade é um requisito de admissibilidade. O recurso tem que ser interposto dentro do prazo recursal, tá? A tempestividade não tem como ser corrigida. É um vício insanável. A intempestividade, no caso. Né? Eu não tenho como mudar o calendário gregoriano para tornar o recurso tempestivo. Tá? Então, a intempestividade recursal é um vício de admissibilidade recursal insanável. Se o recurso é intempestivo, de imediato, o órgão recursal inadmite o recurso, não conhece o recurso por falta de tempestividade. Legitimidade para recorrer, interesse recursal, também são questões de admissibilidade cujos vícios não podem ser sanados. Na verdade, a maioria dos vícios de admissibilidade não tem como ser sanado. Quais vícios de admissibilidade nós vamos poder sanar? Por exemplo, preparo. O preparo recursal é um requisito de admissibilidade, quando o recurso exige preparo. Existem recursos que são 0800, não exigem preparo de ninguém. Mas existem recursos que exigem o pagamento de custas recursais. E se os autos do processo forem físicos, em papel, eles também vão exigir porte de remessa e retorno dos autos, que são as despesas de correios, para enviar os autos físicos para o órgão recursal e depois para o órgão recursal, após o julgamento, devolver os autos do processo ao juiz de origem. Isso só é exigido, porte de remessa e retorno, se os autos do processo forem físicos. Porque se os autos do processo forem eletrônicos, não se exige porte de remessa e retorno. O preparo só vai consistir nas custas recursais. Pois bem, se eu interpuser meu recurso e não anexar à petição recursal o comprovante do preparo, meu recurso não está preparado. Com o novo Código de Processo Civil,
esse vício, essa ausência do preparo recursal, passou a ser um vício sanável. O relator do recurso concederá ao recorrente 5 dias para ele sanar o vício. Tá? Só que ele vai sanar o vício com uma penalidade, né? Ele vai sanar o vício com um sacrifício a mais. Se ele não efetuou preparo algum, agente, ele tem 5 dias para pagar o dobro do preparo. Então, se era para eu pagar R$500 e eu não juntei comprovante nenhum do pagamento dos R$500, o relator vai me dar 5 dias para eu pagar 1.000. O dobro. Tá? Um outro vício de preparo que é sanável ocorre quando o preparo é insuficiente. Como assim? Efetuei o preparo, mas não paguei o valor todo. Imaginemos, agendador, que eu teria que pagar R$400 de custas recursais e R$100 de porte de remessa e retorno, porque os autos do meu processo são físicos. Eu só paguei os 400 das custas, não paguei o porte de remessa e retorno. Então, eu protocolei o recurso, juntei o comprovante de pagamento de R$400. Opa, faltam 100. Esse vício é sanável? É, e já o era sanável no CPC de 73. O relator vai me dar 5 dias para eu complementar o valor simples. Aqui eu não vou ser penalizado, tá? Se eu efetuei algum preparo, porém é insuficiente, eu só faço completar o valor simples. Então, eram 500, eu paguei 400. Eu só vou ter que pagar 100. Eu só vou complementar os R$500, o valor simples, tá? Se eu não fiz preparo algum, aí é que eu vou ter 5 dias para pagar em dobro. E se eu não sanar esse vício no prazo de 5 dias que me é assinado pelo relator, aí sim morreu meu recurso. Meu recurso não é conhecido. Mas esse é um vício sanável, tá? Corrigido. Então, por essa lógica do preparo simples, se, por exemplo, o recurso era tem que pagar 500 no recurso, aí eu paguei, mas esqueci de juntar o comprovante. Aí o juiz vai despachar para eu, requerendo que eu junte, só que aí eu vou ter que pagar em tudo. Aí eu basta pagar mais 500, 1.000, vou ter que pagar agora 1.000. Perfeito, raciocínio. Meu nome? João Mateus coloca para a gente a seguinte situação. Eu tenho que pagar R$500 de preparo recursal, tá? Paguei os R$500 de preparo recursal. Só que eu não juntei o comprovante de pagamento. E preparar o recurso não é apenas pagar o boleto, tá? É comprovar esse pagamento no momento da interposição do recurso. Quando o recurso chega para o relator dele, chega só a petição recursal de João Mateus, sem qualquer comprovante de preparo recursal. Isso corresponde a não ter preparado o recurso. A pessoa pode até dizer, mas eu paguei o valor que era devido. Não comprovou, corresponde à ausência de R$500, pagar R$1.000. Como 500 você já pagou, João Mateus, você só vai pegar mais um boleto de R$500, mais uma guia de R$500, pagar essa outra guia de R$500 e juntar as duas, tá? O que você não pode, João, entretanto, é dizer, não, relator, eu já tinha pago, só não juntei a guia, então eu só tinha que pagar 500. Como eu já paguei, estamos 15. Não pode, tá? Não comprovou, vai pagar o dobro. Se você já tinha pago 500, agora você só vai ter que pagar mais R$500, tá? E junta os dois comprovantes, pelo amor de Deus. Porque se você juntar só um de R$500, morreu o teu recurso. Porque o relator vai dizer, mas era para ele comprovar 1.000. Ele comprovou só 500. Não tem mais chance
de corrigir o vício, não. A chance de corrigir o vício do preparo é uma só. Era para eu pagar 1.000, que era o dobro do preparo. Eu paguei 500. Ah, relator, me dê mais uma chance, me dê mais 5 dias para eu pagar os outros 500. Não, a chance é única. Seja para complementar o valor simples quando o preparo é insuficiente, seja para comprovar o pagamento do dobro quando o preparo é inexistente. Ok? Uma chance apenas. Pessoal, se o recurso for inadmitido, não for conhecido, decisão recorrida mantida. A decisão é mantida. Porque se ele não é conhecido, se ele não é admitido, não haverá julgamento do mérito recursal. E, portanto, não poderá o órgão recursal, em hipótese alguma, alterar absolutamente nada na decisão recorrida. Se o recurso for conhecido, se o recurso for admitido, aí sim o órgão recursal passará ao exame do mérito do recurso. Aí sim ele vai verificar se aquela decisão judicial contém ou não os erros que foram apontados pelo recorrente. E quais os resultados possíveis no julgamento do mérito recursal? Em sendo o recurso conhecido na admissibilidade, no mérito ele pode ser provimento, tá? Ou ele pode ser desprovimento. Somente quando o recurso é provido, haverá reforma, invalidação, esclarecimento ou integração da decisão judicial. Provimento de um recurso corresponde à procedência do recurso. Significa dizer que o recorrente tem razão naquilo que alega. Significa dizer que a decisão recorrida contém erro, contém vício. Significa dizer que a decisão recorrida precisa ser reformada, anulada, esclarecida, integrada. Se o recurso for desprovido, o que é que ocorreu com a decisão judicial recorrida? Ela foi mantida nos exatos termos em que ela foi proferida. Por que que isso nos interessa aqui? É que esse efeito substitutivo, a que se refere ao artigo 1008 do Código de Processo Civil, ele só ocorrerá se o recurso for conhecido e provido. Porque recurso não conhecido e recurso desprovido, em ambas as hipóteses, a decisão recorrida é mantida, não é substituída. Se o recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade e, portanto, não é conhecido, ou se o recurso até preenche seus requisitos de admissibilidade, mas no mérito ele é desprovido, a decisão recorrida não será substituída pela decisão do recurso, e sim mantida nos exatos termos em que ela foi proferida. Então, efeito substitutivo significa dizer que a decisão que dá provimento ao recurso substitui a decisão recorrida, tá? Então, ela decorre do julgamento do recurso? Sim, desde que o recurso seja conhecido e provido. Beleza? Dúvidas? Dúvidas em casa, galera? Professor, rapidinho. Fala. A decisão que dá provimento ao recurso substitui a decisão... A decisão que dá provimento ao recurso substitui a decisão recorrida. Tá? Porque somente nessa hipótese aqui, querida, é que nós vamos ter a reforma, a anulação, o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida. Tá? Somente com o provimento do recurso é que o órgão recursal vai bulir
vai modificar a decisão recorrida, vai substituir a decisão recorrida. Ok? Agora sim a gente vai para o item 7.5, que é o efeito, eu não estou tendo nem água aqui na garrafa, que é o efeito interruptivo. Efeito interruptivo. Fala. Nada. Beleza? Efeito interruptivo. Galera, como eu falava para vocês, deixa eu trocar o slide aqui, o efeito interruptivo está lá no artigo 1026 do Código de Processo Civil. O artigo 1026 do Código de Processo Civil, ele trata de dois efeitos dos embargos de declaração. Então, o efeito interruptivo, ele está relacionado à interposição, ou melhor, à oposição de uma espécie recursal aqui, os embargos de declaração, tá? Embargos de declaração. Esse efeito interruptivo, que está relacionado no artigo 1026 do Código de Processo Civil, ele é um efeito interruptivo de prazo recursal. Interruptivo de prazo recursal. Isso significa dizer que a oposição de embargos de declaração pode interromper, Anderson, a contagem de um prazo recursal? Sim. Quando alguém opõe, protocola, apresenta o recurso de embargos de declaração, um prazo recursal ficará interrompido. Cuidado para não confundir efeito interruptivo com efeito suspensivo. Efeito suspensivo gera suspensão da eficácia da decisão recorrida. O efeito suspensivo, quando existente, ou por força de lei, ou porque o recorrente requereu e o relator concedeu, vai suspender a possibilidade de cumprimento imediato da decisão recorrida. Vai fazer com que aquela decisão recorrida não possa produzir, por enquanto, os efeitos que se esperam dela. Já o efeito interruptivo, ele se refere à interrupção de um prazo recursal. Interrupção da contagem de um prazo recursal. Mas olha aqui o que diz o 1026 do Código de Processo Civil. Além dele falar que os embargos de declaração não têm efeito suspensivo, e a gente viu que quanto aos embargos de declaração, pouco importa eles terem ou não efeito suspensivo, porque quem vai definir se a eficácia da decisão judicial está suspensa ou não é o recurso de embargo de declaração. O 1026 caput também traz um segundo efeito decorrente da oposição dos embargos de declaração, qual seja a possibilidade de os embargos de declaração interromperem a contagem do prazo para a interposição de recursos. A contagem do prazo para a interposição de recursos. E aqui nós temos que diferenciar esses dois substantivos: oposição e interposição. Pessoal, é comum que em sede recursal, em matéria recursal, a gente use o termo interposição para tudo, para todos os recursos.
Tanto que eu estava aqui escrevendo no quadro branco o termo interposição de embargos de declaração e depois eu apaguei. Tecnicamente, há uma diferença entre opor um recurso e interpor um recurso. Opor recurso significa protocolar o recurso que será julgado pelo mesmo órgão do Poder Judiciário. Significa dizer que o recurso oposto vai ser julgado pelo mesmo órgão judicial que proferiu a decisão recorrida. Isso ocorre com os embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles são opostos. O juízo ad quem, o que é o juízo ad quem? Juízo ad quem. O juízo ad quem, que é o juízo competente para julgar o recurso, em se tratando de embargo de declaração, ele é igual ao juízo a quo. O que é juízo a quo? O de origem, o que proferiu a decisão recorrida. Então, vamos logo se acostumando aí com essas expressões, tá? Que elas serão muito comuns em sede recursal. Juízo a quo é o juízo de origem, aquele que proferiu a decisão judicial. Juízo ad quem é o juízo de destino do recurso, aquele que será competente para julgar o recurso, tá? Em regra, os recursos são interpostos. E o que é que significa dizer interposição de um recurso? Significa que a competência para julgar o recurso é de outro órgão do Poder Judiciário, diverso daquele que proferiu a decisão embargada. Quando o recurso é interposto, juízo a quo e juízo ad quem, eles são diferentes. E eles têm essa relação hierárquica que está aqui no quadro. O juízo a quo, que proferiu a decisão recorrida, é hierarquicamente inferior. Eu interponho o recurso e o juízo ad quem vai ser um órgão hierarquicamente superior. É uma sentença que foi proferida por um juiz de uma vara. Eu interponho a apelação para ser julgada por que órgão do Poder Judiciário? TJ, que está acima da vara da Justiça Estadual, TRF, que está acima da vara da Justiça Federal. Anderson, foi proferido um acórdão de um Tribunal Regional Federal. Eu resolvi interpor recurso especial. Para qual órgão do Poder Judiciário? STJ. O juízo a quo é o TRF. O juízo ad quem será o STJ, que está acima do TRF na hierarquia. Recurso interposto. Mas quando juízo a quo e juízo ad quem se confundem, são o mesmo órgão, aí eu digo que o recurso ele foi oposto. Oposto. Os embargos de declaração, eles são opostos. Porque o juízo ad quem, competente para julgar os embargos de declaração, é o mesmo juízo a quo que proferiu a decisão embargada. E olhe como está a redação do artigo 1026. Ele diz que a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de recursos. Quando qualquer dos litigantes opõe, protocola, apresenta embargos de declaração, se esses embargos de declaração forem tempestivos,
ou seja, tiverem sido opostos dentro do prazo de 5 dias, que prazo para embargo de declaração é de 5 dias apenas, desde que esses embargos de declaração não sejam manifestamente incabíveis, daqui a pouco eu vou colocar aqui, vou dar uma observação aí para vocês colocarem, tá? Desde que os embargos de declaração sejam, primeiro, tempestivos, opostos dentro do prazo. Desde que os embargos de declaração não sejam manifestamente incabíveis. O que é que esses embargos de declaração tempestivos e que não são manifestamente incabíveis vão gerar interrupção do prazo para a interposição do outro recurso cabível contra a mesma decisão. Quais conclusões nós chegamos aqui? Que esse efeito interruptivo decorre da oposição de embargos de declaração, porém, só será gerado efeito interruptivo, previsto no artigo 1026 do CPC, primeiro, se os embargos de declaração forem tempestivos. Segundo requisito, se os embargos de declaração não forem manifestamente incabíveis. Esse segundo requisito aqui, pessoal, não está expresso no artigo 1026 do CPC. Isso aqui é entendimento do STJ e do STF. Ambos entendem isso, tá? Aí eles vão interromper o prazo de interposição de recurso. Isso. Embargos de declaração tempestivos e que não sejam manifestamente incabíveis vão gerar aqui interrupção do prazo para interposição dos outros recursos cabíveis. Ou seja, não há efeito interruptivo, não há interrupção do prazo para embargos de declaração. Vou explicar aqui direitinho. Imaginemos que eu tenho uma sentença, tá? Imaginemos que eu tenho uma sentença no processo. O recurso cabível para combater a sentença é o de apelação. Mas se qualquer dos litigantes entender que aquela sentença é omissa, obscura, contraditória, contém erro material, contém erro de cálculo, também poderão ser opostos em face dessa sentença embargos de declaração. Nós temos aqui ele, o nosso amigo aqui, João Vitor. Imaginemos que eu e João Vitor somos os litigantes desse processo. Eu, autor, João Vitor, o réu. Foi proferida uma sentença. Essa sentença julgou parcialmente procedente o meu pedido contra você, João Vitor. Houve, portanto, sucumbência recíproca. Quem é que pode apelar dessa sentença? Eu posso apelar, porque eu sucumbi. João Vitor também pode querer apelar dessa sentença, porque ele também sucumbiu. Imaginemos que tanto eu quanto João Vitor vislumbramos nessa sentença um vício permissivo de embargos de declaração.
eu leio a sentença e digo, essa sentença é omissa. Teve algo que eu aleguei, teve algo que eu pedi, o juiz não apreciou. É uma sentença infrapetita, citrapetita, ela é omissa. E João Vitor, analisando a sentença também, diz, nesse outro capítulo aqui decisório, a sentença ela é contraditória. Contradiz-se em si mesma. Contradição interna. Eu estou vislumbrando uma omissão, João Vitor está vislumbrando uma contradição. Eu posso opor embargos de declaração, alegando a omissão. João Vitor também pode opor embargos de declaração, alegando a contradição, que, segundo ele, a sentença possui. Imaginemos que essa sentença, João Vitor, ela é publicada no Diário da Justiça Eletrônica. Nossos advogados, então, são intimados dessa sentença. A partir da intimação dos nossos advogados a respeito da sentença, deflagra-se o prazo recursal. Começa a correr prazo para recorrer. Esse prazo será de 15 dias úteis para a gente interpor a apelação. Esse prazo será de 5 dias úteis para a gente opor embargos de declaração. No segundo dia desse prazo, eu oponho os embargos de declaração, alegando que a sentença é omissa. E, de fato, houve uma alegação em um pedido que eu fiz que não foi apreciado pelo juiz. Nós estamos diante, portanto, João Vitor, segundo dia do prazo, de embargos de declaração tempestivos, porque se eu opus no segundo dia, está dentro dos 5 dias úteis, e que não são manifestamente incabíveis, tá? É cabível embargo de declaração quando se vislumbra uma omissão? É. Tá? Só é. Ok? O que é que aconteceu? Que efeito esse recurso de embargos de declaração que eu opus gerou? Os embargos de declaração que Anderson opôs no segundo dia do prazo recursal são tempestivos, não são manifestamente incabíveis e, em razão disso, interromperam para Anderson, interromperam para João Vitor, interromperam para o MP, se o MP quiser recorrer, interromperam para Agenor, que não é parte do processo, mas é um terceiro. Se ele se sentir prejudicado pela decisão, vai que ele queira recorrer também. Interromperam para todos os pretensos recorrentes o prazo para interpor recurso. Interromperam o prazo para a apelação. Porque a apelação é interposta nesse caso. Mas lembrem-se que João Vitor também encontrou uma contradição na sentença. João Vitor também vai querer opor embargos de declaração em face da mesma sentença, arguindo a contradição. O prazo para João Vitor opor embargos de declaração está interrompido em razão da oposição de embargos de declaração por mim? Não. Então, quando no segundo dia, João Vitor, eu oponho os embargos de declaração, você pode dizer, não preciso apelar agora. Anderson também não precisa apelar agora. Nossos prazos para apelar estão interrompidos. Mas se João Vitor quer opor embargos de declaração, o prazo para os embargos de declaração continua correndo. Tá? Porque embargos de declaração tempestivos e que não forem considerados manifestamente cabíveis, interrompem o prazo para interposição.
Interposição de que recurso? Da outra espécie recursal cabível contra aquela decisão embargada. Não tem os embargos de declaração, portanto, o poder de interromper prazo para embargos de declaração da outra parte. O prazo para embargo de declaração não é interrompido, porque a interrupção de prazo aqui é para interpor recurso. E embargos de declaração não são interpostos, eles são opostos. Tá? Qual é a crítica que a gente estabelece aqui? Fala, João. Aí quando aqui o prazo para interposição e outro recurso ele volta a ser contado. No momento em que os embargos de declaração forem julgados e os advogados forem intimados do julgamento dos embargos de declaração, volta a contar o prazo para a interposição do recurso. Então, eu opus embargo de declaração, você também opôs embargo de declaração, esses embargos de declaração serão julgados pelo mesmo juízo, a qual ele também será o juízo adquirente, conjuntamente, tá? É no mesmo ato que vão julgar os dois embargos de declaração. E o juízo vai nos intimar dessa decisão que julgou nossos embargos de declaração. A partir daí, volta a contar 15 dias úteis do prazo para apelação, porque o prazo estava interrompido. Interrupção de prazo faz com que o prazo volte a contar do início. Interrupção faz com que o prazo volte a contar do início. É só você associar I com I, tá? Interrupção faz com que o prazo volte a contar do início. É diferente de suspensão de prazo. Suspensão de prazo faz com que o prazo volte a contar apenas pelo que sobra. Suspensão, se o prazo for suspenso, eu conto apenas o que sobrava do prazo, tá? Ou, como diz o CPC, conto apenas o que sobejar do prazo. Sobejo, quem nunca pegou um sobejo aqui, né? Fim de festa, né? Geralmente naquele momento que a cachaça bateu, né? Que você já está doido para sair da festa e comer aquele cachorro quente, cebozão, naqueles carrinhos na frente da festa. Ô, saudade dessa época, hein? Pois bem, sobejar é sobrar, tá? Então, se o prazo for suspenso, no momento em que cessar o motivo da suspensão, eu conto apenas a sobra do prazo. Mas aqui o prazo não é suspenso, ele é interrompido. Então, no momento em que cessar a causa interruptiva, ou seja, quando as partes forem intimadas do julgamento dos embargos de declaração, eu volto a contar o prazo para a interposição do recurso do início, como se ele jamais tivesse transformado. Beleza? Dúvidas, pessoal, aqui? Pois bem, agora vamos para uma crítica. STJ e STF, ambos, entendem que o recurso de embargos de declaração manifestamente incabíveis não gera um efeito interruptivo de prazo nenhum. Mas vamos entender aqui por que se critica esse posicionamento tanto do STJ quanto do STF. Inclusive, no material de aula aí, eu trago julgados do STJ e do STF a respeito da matéria. Tá? Eu vou ficar sem coisa. Eu tenho uma gotinha d'água ali na garrafa. Aí a água já está indo embora. Daqui a pouco começa a tossir aqui. Não é Covid-19, tá? Porque ontem eu fiz teste. Tá? Ontem eu fiz teste, deu negativo, estou limpo. Eu já estou, pessoal, o cliente VIP do DNA Center. Tá? Porque garganta coçou, eu vou ao médico, vou lá, faço o teste. Tá? Mas é porque ontem
Eu fui lá no centro de pesquisa, né? Eu participei da pesquisa de Oxford, e aí eles escolheram o suave. Diga, aproveite, já que vocês vão colher o suave aí, agilize o resultado do exame, que amanhã é meu aniversário, né? Porque se eu tiver limpo, eu quero tomar cachaça adulta, ó. E aí, rapidinho, eu colhi, eu acho que era umas 4h50 da tarde, exatamente, e 9 horas da noite saiu o resultado. Tá? Tô limpo pela quinta vez, já é o quinto suave que eu faço. Tá? Pois bem, qual é a crítica que se faz aqui? Pessoal, no momento, João, que eu oponho embargos de declaração, a tempestividade ou não dos meus embargos de declaração, você, que é o meu adversário, consegue aferir de maneira objetiva. Você que também está querendo recorrer, você que eventualmente está querendo apelar da sentença, no momento em que eu protocolo os embargos de declaração e você observa nos autos que eu protocolei embargos de declaração, a tempestividade dos meus embargos de declaração, você consegue verificar rapidinho. Você olha lá e diz, quando é que ele foi no embargo? Tal dia. Quando foi que ele opôs embargo de declaração? Tal dia. Está dentro dos 5 dias úteis? Se tiver, tempestivo. Se não tiver, embargo de declaração intempestivo. É muito fácil para o adversário do embargante verificar se os embargos de declaração são ou não tempestivos. Se forem tempestivos, o que é que o João Vitor, que quer apelar, ele não quer opor embargo de declaração agora. O que é que o João Vitor faz? Anderson opôs embargos de declaração tempestivos, o prazo para apelação está interrompido. Para ele, está interrompido para mim, está interrompido para qualquer pessoa que quiser apelar. Vou aguardar o julgamento dos embargos de declaração. E aí só depois, se for o caso, eu apelo. Mas notem que você, João, se confiou num aspecto objetivo, num aspecto claro, num aspecto fácil de se verificar. Tempestividade dos meus embargos de declaração. Aí o STJ e o STF, ambos têm precedentes no seguinte sentido: se os embargos de declaração forem manifestamente incabíveis, que é quando o cara opõe embargo de declaração alegando, na verdade, um erro injudicando ou um erro improcedendo, é quando o cara opõe embargo de declaração dizendo que há contradição, mas na verdade ele está alegando um erro injudicando e quer reforma. Dizendo que há uma obscuridade, mas na verdade ele está alegando um erro procedendo e quer anulação. E erro injudicando e erro improcedendo não são objeto de embargo de declaração. Já falamos isso aqui. O cara pegou um erro injudicando e o vestiu de omissão, de obscuridade, contradição. Ele está vestido de omissão, obscuridade, contradição, mas ele não é uma omissão, uma obscuridade, uma contradição. O cara fez isso só para opor embaixo da declaração e tentar, eventualmente, ver se cola a reforma ou a anulação da decisão sem ele precisar pagar custas em uma apelação, porque os embargos da declaração são um recurso 0,800 de graça para todo mundo. Vou ver se cola. Se não colar, depois a gente interpõe o outro recurso. Quando é, João, que você vai saber que os meus embargos de declaração foram considerados manifestamente incabíveis? Só quando eles forem julgados. Quando o juízo julgar os meus embargos de declaração, o juízo vai dizer: Anderson, deixe de querer dar uma de perezão, deixe de dar uma de escrotão, isso aqui não é omissão, isso aqui não é obscuridade, isso aqui não é contradição, isso aqui não é erro material, isso aqui não é erro de cálculo, nem em tese. Você, na verdade,
está apontando vícios na sentença que configuram erro injudicando ou erro improcedendo. O que tu quer, na verdade, Anderson, é reforma. O que tu quer, na verdade, é anulação da sentença, da decisão judicial. E isso não é possível, não é cabível em sede de embargo de declaração. João, você só vai saber que meus embargos de declaração são manifestamente incabíveis quando eles forem julgados. E o juízo disser expressamente que eles são manifestamente incabíveis. Sabe o que aconteceu? Juízo julgou meus embargos de declaração. Disse que eles são manifestamente incabíveis. O que é que aconteceu com o prazo para Anderson apelar, com o prazo para João Vitor apelar? Já foi embora. Por quê? Porque esse prazo não estava interrompido. Sacanagem da porra. João Vitor, com essa carinha de anjo que ele tem aqui, tá? Vai soltar na mesma hora um puta. Por quê? Porque ele estava. Parabéns pra você. Aê, tia! Pessoal recebendo aqui a presença da professora Rosângela. Vocês não estão vendo, mas ela está ali relucente na porta. Já eu vou buscar meu presente para a sala do professor. Tá? Vou ver se esse presente tem que cobrar, né? Pois bem. Ela está me devendo até hoje um jantar. Pessoal, João Vitor, quando eu opus os embargos de declaração, ele analisou se meus embargos de declaração eram tempestivos. Verificou que meus embargos de declaração eram tempestivos. E ele, de boa fé, ficou aguardando o julgamento dos embargos de declaração. Porque disse, se os embargos de declaração de Anderson são tempestivos, meu prazo para apelar está interrompido. Meses depois, os embargos de declaração que eu opus são julgados. O juízo diz, embargos de declaração manifestamente incabíveis. Segundo o STJ e o STF, esses embargos de declaração que eu opus, embora tempestivos, porque dentro do prazo de 5 dias úteis, mas manifestamente incabíveis, não interromperam prazo recursal algum, nem para mim, nem para João Vitor, nem para qualquer pessoa que quisesse apelar dessa sentença. Qual é a crítica? Tudo bem que não interrompa para mim. Eu agi de má fé. Eu opus embargos de declaração manifestamente incabíveis. O erro foi meu. A sacanagem foi minha. A pelezada foi minha. A fuleiragem foi minha. Eu tenho que ser punido pela minha má fé. Meu adversário está de boa fé. Não pode ele ser punido também. Até porque ele só saberá se os meus embargos de declaração serão ou não considerados manifestamente incabíveis quando eles forem julgados. Ele pode até ler os embargos de declaração e achar que são manifestamente incabíveis. Mas ele só vai ter essa resposta quando ela vier do Poder Judiciário. O que é que a doutrina critica nesse posicionamento do STJ e do STF? Embaixo da declaração manifestamente incabíveis, segundo a doutrina, não deveria interromper prazo para o embargante que agiu de má fé. Mas para o embargado que está de boa fé, deveria interromper. Não é isso, entretanto, o que o STJ e o STF têm decidido reiteradamente em seus julgados. Tá? Então, se ele vê que você opôs embargo de declaração, ele tem 15 dias para te apelar
Qual é a dica? Perfeito. Qual é a dica que o Titinho dá? Tem embaixo a declaração do seu adversário? Tem. Eles são tempestivos? São. Mas você quer interpor recurso contra a decisão? Quer. Interpor. Finja que não há embaixo a declaração. Interpor. Porque aí o cara diz, Anderson, mas eu vou interpor. O juízo vai julgar os embargos de declaração. Pode ser que ao julgar os embargos de declaração, minha sucumbência seja modificada. Se sua sucumbência for modificada com o julgamento dos embargos de declaração, você vai ter mais 15 dias para operar seu recurso. Então, Anderson, no segundo dia do prazo, opôs embargos de declaração. João Vitor, a dica que eu lhe dou, continue contando os 15 dias para apelar e apele dentro dos 15. Meus embargos de declaração serão julgados. Aí o João Vitor pergunta, Anderson, e se ao serem julgados seus embargos de declaração, se eles forem providos e a minha sucumbência for modificada, for alterada, for ampliada, o que é que acontece com a apelação que eu já opus? Essa é uma das hipóteses excepcionais que permitem complementariedade do recurso. Você vai poder pegar o seu recurso de apelação já interposto e você terá 15 dias úteis para impugnar sua nova sucumbência, para readequar o seu recurso de apelação. A Anderson tem 2 trabalhos. É melhor ter 2 trabalhos do que ficar sem poder trabalhar, porque perdeu o prazo de recursão. Tá? Não é a dica, tudo. Fala, João. Professor, aí qual é a vantagem de alguém recorrer com uma de declaração de má fé e não recorrer com um erro improcedente, por exemplo? Bem, o que é que a galera que opõe embargos de declaração manifestamente incabíveis quer? Tá? 2 coisas. Primeira delas, a mais importante, é aquele seriado, né, da TV. Vai que cola. Vai que cola. Vai que não percebem que é manifestamente incabível. Eu ganho tempo, porque se não perceberem que é manifestamente incabível, eu ganhei tempo, seja para recorrer, porque meu prazo estava interrompido, tá? Seja porque, enquanto eu estou ganhando tempo, a decisão não está sendo executada, e ela me desfavorece, eu não quero que ela seja cumprida de imediato, eu quero ganhar tempo, eu quero protelar, tá? Seja porque vai que cola e o juízo despreparado, e tem muitos que são, o juízo anula a sentença, reforma a sentença. Eu vou conseguir, com um recurso gratuito, aquilo que eu só alcançaria eventualmente com um recurso pago. Essas são as 2 vantagens vislumbradas por quem opõe embaixo da declaração manifestamente incabíveis. Tentar ganhar tempo e tentar ver se o juízo, mesmo assim, reforma ou anula a decisão judicial e eu consigo atingir a anulação, a reforma da decisão judicial com o recurso 0,800, gratuito, para o qual não preciso pagar custas. Custa muito. Tá? Essas são as 2 vantagens vislumbradas. Mas, adianto para vocês, é o recurso que mais é utilizado de maneira equivocada. É o recurso de embargo de declaração. Agora, simbora, meu povo, no intervalo, já a gente volta com mais efeitos recursáveis.